Olá, abençoado, abençoada irmã, que bom que tu tá aqui mais uma vez. E eu não queria começar diferente, a não ser te convidar a louvar o Senhor nesse ritmo assim. Sim, minha fé bem segura está, firme em Jesus continuará, confiante em Cristo e em seu amor, hei de triunfar sobre o tentador. Amém? Deus te abençoe poderosamente. E o motivo de eu estar aqui hoje é a gente falar um pouco sobre Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego, e o rei que levantou uma estátua para ser adorado. Agora a pergunta que fica aqui é: onde estava Daniel no momento em que essa estátua foi erguida, né? E lhe foi de alguma forma exigida reverência. Não sei se já chegou até ti esse assunto, mas onde estava Daniel? Eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia aí no livro de Daniel, capítulo 2, verso 48, onde começa falando um pouco sobre esse assunto. Então, Daniel revelou o sonho para o rei, e o rei reconheceu que havia o Espírito de Deus sobre Daniel, e o engrandeceu, deu presentes, que é o que a gente vai ver aqui. Então o rei, no verso 48, então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia. O pôs por governador, guarda bem isso aí. Como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abdinego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Beleza, agora nós vamos para o próximo ponto aqui. Tu guardou bem a palavra que eu te falei, né? Deus o fez, ou o pôs, por governador. Deus, através do rei, né? O pôs por governador de toda a província da Babilônia. Agora, vamos procurar aqui saber aonde estava Daniel neste momento de adoração à imagem. Onde todos tiveram de prestar reverência à imagem para não ser jogado na fornalha, segundo a ameaça do rei. Capítulo 3, verso 2 diz assim: Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Verso 3: Então se ajuntaram os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Opa! Todos esses homens importantes aqui, oficiais e até governadores, certo? Estavam em pé diante da imagem. Olha só o verso 4. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós outros. Opa! Então o povo que estava em pé é diferente de um outro povo que foi ordenado a seguinte situação: Ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem que o rei Nabucodonosor levantou. Então isso não foi, essa ordem do rei Nabucodonosor não foi para todos, senão aqueles a quem ele disse: a vós outros ordena-se. Então tu viu ali que os satrapas, os prefeitos, magistrados, os governadores de todas as províncias, ali o texto fala que eles permaneceram em pé diante da imagem. Ou seja, Daniel estava entre eles e não se prostrou diante da imagem assim como os outros oficiais. Mas eles estavam observando o povo para ver quem não se prostraria diante da imagem que o rei levantou. Tanto é que Sadraque, Mesaque e Abdinego tiveram de ir para a fornalha porque não aceitaram se prostrar diante de algo que Deus considerava abominação, imagem diante dos homens, certo? Eu espero que esse texto faça sentido para ti, para tua família,
para os teus amigos, que Deus te abençoe poderosamente, te ajude a entender que isso faz parte dos 10 mandamentos de Deus. Não terás imagem diante de ti. Sadraque, Mesaque e Abdinego entenderam isso e não aceitaram a ameaça do rei. Independente do que acontecesse com eles, o único e verdadeiro Deus a quem eles deveriam se prostrar é o Deus Criador dos céus e da terra. Então acabaram indo para a fornalha e o restante da história tu já conhece bem. Havia um outro na fornalha com eles, no qual eles não se queimaram, não havia cheiro de fumaça na roupa deles, e o próprio rei reconheceu que havia um outro dentro da fornalha junto com eles, e a aparência dele era semelhante a filho de Deus. A filho de deuses, né? Mas a gente sabe a filho de qual Deus este que estava na fornalha se parece. Se parecia, né? Então, Deus abençoe poderosamente. Hoje é sábado, uma feliz e abençoada semana para ti e para tua família, porque daqui a pouco o sol vai se pôr e nós estamos dando início a uma nova semana. Um abraço do tamanho da RS.